aula de hoje vamos falar sobre o tão famoso full body, né? Bom, de épocas em épocas essa divisão de treino, né? Esse método full body acaba se tornando popular. Então ele tem seus picos de alta no hype, né? Principalmente quando surge algum atleta com uma boa mídia ou um atleta reconhecido que acaba... Lembrando, boa mídia, nem sempre um atleta é bem reconhecido no esporte. Ele pode ter mídia, mas às vezes não é um bom atleta, tá? Isso acontece muito. Mas vamos lá. Alguém da mídia, alguém reconhecido, ou um atleta importante, acaba, ou algum treinador, acaba falando que a maioria dos alunos, ou atletas, ou ele mesmo, tá usando o full body e tá vendo bons resultados, tá? E aí tem seu hype de novo, o seu momento de novo o full body. Nessa aula eu quero esclarecer para vocês, trazer com vocês com realmente conhecimento, análise crítica, para a gente entender realmente a aplicabilidade e se full body é ou não superior a outros métodos de treino, tá? Primeiramente, o que é o full body, né? O full body nada mais é do que treinar todos os músculos no mesmo treino. Sim, no mesmo treino você vai treinar todos os músculos, tá? E como a gente faz isso aí? Aqui eu trouxe para vocês uma média de exercícios normalmente usados para cada grupo muscular, tá? Eu vou explicar o porquê eu coloquei nessa ordem. 1 a 3 exercícios de quadríceps, 1 a 3 exercícios de isquiotibiais, 1 a 3 exercícios de costas, 1 a 3 exercícios de peito, 1 a 3 exercícios de deltoides, 1 a 3 exercícios de tríceps, 1 a 3 exercícios de bíceps. Panturrilha, abdômen, antebraços são complementos, não precisa treinar sempre. Mas você pode complementar normalmente no final do treino, tá? Com quantas séries houver necessidade para o seu físico e o quanto você conseguir se recuperar e manter um bom desempenho. Por que eu selecionei essa ordem, tá? Primeiro eu quero explicar para vocês essa ordem antes que alguém ache que eu só use essa ordem full body ou que só existe essa ordem no full body. Por que eu coloquei essa ordem? Normalmente, se usa o full body usando os primeiros músculos, o que tem exercícios de maior dificuldade e exigência. Sendo assim, quando a gente está falando de quadríceps, a maioria das pessoas treinam agachamento. Imagine se você coloca agachamento no final do treino, no meio, no final do treino. A tendência é você perder muito desempenho no agachamento livre. Então, eu coloquei aqui quadríceps porque normalmente tem um agachamento, um leg, uma extensora, ou só o agachamento é extensora, ou o leg é extensora. Exercícios aí, a extensora não exige muito, né, para ser isolado, mas os multiarticulados como o agachamento e o leg press exigem, ou a fundo, ou qualquer variação de agachamento aí que exista, tem uma exigência maior por recrutar vários grupos musculares e ter uma demanda de oxigênio e calorias muito grande, o que exige muito esforço para você estar fazendo exercício. Você vai jogando ele para baixo, que nem se você perder a progressão de carga e o desempenho que você poderia ter no começo do treino. Já os outros músculos é mais fácil você manter o desempenho nos outros exercícios. Por que isquiotibiais depois? Já para completar o treino de pernas no começo, mas não tem problema você fazer ele no final. Não tem problema você fazer quadríceps, depois costas e isquiotibiais no final. Porque normalmente no full body os isquiotibiais são treinados com flexora, seja a cadeira flexora, a mesa ou flexora em pé. Talvez às vezes um stiff, tá? Normalmente se usa uma ou duas flexoras e às vezes o Hominy deadlift ou o stiff para complementar o trabalho de isquiotibiais. Depende da necessidade e o volume de séries de cada exercício, tá? Pode também, para complementar o trabalho aqui, fazer um deadlift, um leg, uma extensora e 2 flexoras, por exemplo, tá? Não tem problema, o importante é você direcionar os exercícios iniciais com foco nas pernas. Por que costas depois? Porque costas engloba remadas livres. Quando a gente está falando de remada curvada, cavalo, pêndulo, serrote, remadas com peso livre ou máquinas de remada convergente, são máquinas e exercícios que também exigem muita acionamento de fibras, porque a dorsal é um músculo grande. Além disso, você tem romboides, você tem trapézio medial, inferior, você tem vários músculos trabalhando em conjunto para acontecer o movimento de escápulas, você tem o bíceps tensionando, você tem o deltoide posterior, então você tem uma cadeia de músculos que também leva uma exigência maior. Então, como terceiro músculo treinado do dia, costas, depois peito, porque normalmente peito a gente usa variações de supino. Se for supino com barra, halter, supino livre, a tendência é ter uma demanda também muito grande. Peito pode vir até antes de costas, tá? Mas por que eu faço costas antes? Porque na remada e puxada
na hora que você vai fazer, se você acrescentar puxadas no treino de costas aqui, normalmente sempre tem um puxador vertical ali, se você fizer peito antes, você pode ter uma leve fadiga do peitoral, porque na puxada tem uma certa exigência do peito ali, por fazer esse movimento aqui de adução aqui, e pode ter uma certa exigência do peitoral, não que vai causar uma fadiga, mas pode gerar desconforto. Treinar peito e depois for treinar exercícios de puxada, tá? Depois deltoides. Normalmente no full body, quando o deltoide vai para o final do treino, são os músculos que você faz só exercícios isolados. Então nesse aqui você pode fazer um desenvolvimento? Pode. Só que depois do treino de peito, depois de todos esses treinos, você vai estar bem desgastado. E aí seria mais proveitoso para o deltoide você fazer exercícios isolados para a cabeça frontal, lateral principalmente, né? Dependendo da necessidade de cada um. E até para a cabeça posterior do deltoide aí, para as fibras posteriores do deltoide. Então exercícios isolados não sofreria uma queda de desempenho de forma tão significativa assim, ao contrário de um desenvolvimento que você acabaria tendo uma perda de desempenho em relação começar com ele primeiro. Se você começa com ombros, o desenvolvimento rende muito bem. Aqui já não vai render tão bem, talvez seja mais proveitoso usar os exercícios isolados. O mesmo vale para tríceps e bíceps, já que os exercícios de tríceps e bíceps, na grande maioria, 95% dos exercícios, tem ação isolada nesses músculos. Então você finaliza com exercícios isolados. Nada impede você também usar mais isolados para peito também. Fazer uma variação de supino, 1, 2 isolados, aí faz 2, 3 isolados aqui, mais 2, 3 aqui, 1, 2 aqui. Enfim, vai da necessidade de cada físico. Então por isso eu selecionei essa ordem. Mas não tem problema você mudar a ordem e eu vou explicar como você pode alterar essa ordem, tá? Quando a gente fala de full body, a gente não fala só de treinar uma única vez na semana. Podendo sim ser um único treino na semana sem problema algum. Faz um full body, treino completo. Normalmente você pode fazer isso para um atleta de crossfit, que a prioridade do crossfit é você trabalhar os movimentos de crossfit. Na musculação ele faz um complemento de trabalho em variações de trabalho, de ângulo de trabalho desses músculos, que não são bem trabalhados no crossfit. Aí podendo até excluir, por exemplo, o crossfit tem muita remada, muito agachamento, e aí você não usa tanto quadríceps e costas no treino de musculação do full body. Você deixa mais isolados e trabalha mais os músculos que o crossfit não trabalha com uma certa especificidade, tá? E aí você vai trabalhando de acordo com a necessidade. Por exemplo, atleta de crossfit, né, que nem eu citei, você tem atletas de futebol também, atletas de futebol americano, de esportes coletivos que não tem, que precisa focar mais na parte técnica do seu esporte, nos treinos direcionados para o seu esporte, do que propriamente a musculação. Aí o full body cai muito bem, que ele vai treinar isso 1 ou 2 vezes a semana. Então não tem problema treinar uma única vez. Lógico que você não vai ter grandes resultados treinando uma única vez, porque dificilmente você vai conseguir um volume de treino grande. Imagina se você faz 20 sets para cada músculo aqui, a tendência é o treino ficar 5 horas, e aí é inviável. Não porque não consegue, mas porque a maior parte do tempo você vai treinar num desempenho muito baixo e desgastante, tá? E vai ocupar muito tempo do seu dia. Então, normalmente o full body usa uma divisão sequencial. O que é uma divisão sequencial? Independente de quantas vezes você vai treinar na semana, independente dos dias, você mantém uma sequência regular de treino. Por exemplo, você faz um treino, um dia de descanso, um treino, um dia de descanso, um treino, um dia de descanso, e vai alternando. Full body, descanso, full body, descanso, full body, descanso. Assim você vai dando a frequência do estímulo e o volume de séries por grupo muscular na semana vai preencher um volume significativo para gerar resultados. Então o full body leva essa vantagem todos os dias, todos os treinos você vai treinar todos os músculos ali, podendo ter algumas diferenças que eu vou citar mais pra frente, tá? Para quem consegue manter um bom desempenho de treino a treino, 2 treinos, 1 descanso, ou 2 treinos e 2 descansos, ou seja, treina, treina, descanso, ou treina, treina, descanso, descanso. E assim sucessivamente. Pode alternar. 2 treinos, 1 descanso, 2 treinos, 2 descansos, 2 treinos, 2 descansos, 2 treinos, 1 descanso. Ou seja, uma média, cada 2 treinos, 1 ou 2 descansos. Deu para entender? O mesmo vale. 3 treinos de full body, lembrando que é full body nos 3 treinos, tá? Então os 3 treinos vai trabalhar todos os músculos. Pode mudar exercícios? Pode. Pode mudar a ordem dos músculos que começa cada treino? Pode. Por exemplo, você pega um treino de full body e trabalha mais os multiarticulados, menos isolados, e o outro treino de full body você trabalha mais exercícios isolados e menos multiarticulados, mudando a ordem dos músculos ali para todo treino você dar uma certa prioridade nos músculos. Assim você, comecei dando prioridade em pernas, aí depois ele vai para o último e a gente sobe costas e peito, depois desce e aí vai alternando assim, vai jogando para baixo, subindo, jogando para baixo. Assim você consegue dar uma manutenção do desempenho em todos os músculos, caso seja a sua prioridade trabalhar todos os músculos de uma forma equilibrada, tá? Então você pode também fazer 3 treinos, 1 descanso ou 2 descansos.
treinei, descansei um dia ou descansei 2. Treinei, descansei um dia, descansei 2. Pode alternar, por exemplo, dei 2 treinos, um descanso, ou 2, depois dei 3 treinos, mais um, 2 descanso, ou depois fiz um treino, um descanso, ou 2 descansos. Você pode mesclar. O importante é você ter uma frequência de treino de pelo menos 2 a 4 dias de treino na semana, tá? Por que 2 a 4 dias? 2 dias para você conseguir ter um volume significativo, para não ter que compactar um volume muito grande em um único dia. Caso o teu foco seja a hipertrofia, desenvolvimento muscular, que você precisa trabalhar com um adicional de volume com o tempo. Não que seja obrigado a ter alto volume, mas você precisa ter um certo... Normalmente é um mínimo 6, 8, 10 séries para cada grupo muscular no contexto geral, para você ter uma resposta hipertrófica significativa trabalhando com bom desempenho. Então, um treino só fica difícil você ter essa evolução mais significativa. Pode ter, mas não tanto. Quanto mais desenvolvido físico, mais você precisa trabalhar ele, tá? A menos que o teu foco não seja o desenvolvimento muscular, mas a performance, complementar a musculação para outro esporte, aí você pode treinar uma vez. Mas como eu disse, 2 a 4 treinos na semana usando essa sequência, um treino, um descanso, ou 2 descansos, e alternando assim, completando de 2 a 4 treinos na semana. Por que não 5, 6, 7 treinos? Se você consegue, ótimo, respeita a tua capacidade de recuperação e resposta, bacana. Mas imagine treinar todos os músculos 5, 6, 7 vezes a semana. Fica bem desgastante, muito difícil você conseguir manter isso por 1, 2, 3 meses, tá? A menos que você faça isso em uma ocasião especial, 1, 2, 3 semaninhas, e depois volte à divisão de treino tradicional que você costuma fazer, ou outra divisão que você consiga descansar mais os músculos. Porque senão você vai dar muito estímulo frequente e não vai dar tempo para o músculo se recuperar. E o acúmulo de dano e fadiga pode acabar retardando a hipertrofia, porque vai focar a síntese proteica em reparação tecidual. E reparação tecidual não necessariamente é hipertrofia. É apenas uma reparação do dano causado, da diminuição da inflamação. A hipertrofia ela vem de forma mais significativa depois que o dano já está baixo, e aí a síntese proteica foca mais na hipertrofia das miofibrilas, tá? Então, sendo assim, a gente pode usar uma divisão sequencial com Full Body.